sou a Anne Gabriele, aluna do Colégio Moderno, da turma 912, e hoje na Mostra Literária eu vou falar sobre o livro A Estação das Pequenas Coisas, de João Anzanello Carrascosa. Esse livro é uma junção de 18 contos que tratam sobre temas diversos e eu vou falar sobre o conto As Coisas Mudam as Coisas. Para começar, eu queria falar sobre uma citação que o Carrascosa escreve nesse conto. As coisas estão lá, pedindo para que a gente as faça, e uma hora a gente as faz, porque temos de povoar o tempo. No começo, fazemos sem muita vontade, mas depois a gente até pega gosto. Sobre essa citação, eu queria falar que eu acho que aqui essas coisas seriam como portas ou oportunidades, que as oportunidades e portas estão sempre com a gente, sempre conosco, em algum lugar do nosso interior. A gente só tem que descobrir a jornada de como encontrar essas chaves para nossas portas. No começo, essa jornada é sempre difícil, mas ao passar do tempo, nós vamos nos acostumando com esse difícil. As coisas não vão ficar mais fáceis, mas nós vamos sempre nos acostumar com esse difícil, nos desafiando cada vez mais. Eu queria falar sobre o impacto que as palavras podem ter na nossa forma de ver as coisas, porque no livro, à medida que o pai vai contando as coisas, o filho vai percebendo e ele vai construindo um mundo a partir do poder das palavras, o pai. Pai e filho, nessa caminhada lado a lado, juntos, vão descobrindo muitos detalhes nesse trecho, mas o tempo é previsível, então esse tempo muda de repente. O tempo nublado vem e com ele vem a chuva. Então, eu acho muito interessante que nessa caminhada, eles continuam juntos, lado a lado, eles não se deixam ser parados pela chuva. Eu interpretei isso como sendo imprevistos da vida, porque muitas pessoas podem se deixar levar pelos imprevistos e acabar parando com o seu plano inicial só por conta de um pequeno problema. Mas às vezes a gente só precisa de um pouco mais de força de vontade para vencer esses imprevistos e continuar com o nosso plano inicial. Para finalizar, de um modo geral, a leitura do livro é bem dinâmica por conta da quantidade pequena de páginas. Cada um dos contos deve ter em torno de 8 páginas, o que torna a leitura bem interessante e divertida. Cada um dos contos tem a sua mensagem, a sua história e as suas particularidades. Então, essa foi a minha análise e obrigada pela sua atenção. Oi, meu nome é Ana Clara, eu sou da turma 912 e hoje eu vim falar sobre o conto Caçador de Vidros do nosso paradidático Estação das Pequenas Coisas, do autor João Anzanello Carrascosa. O conto fala sobre um pai e um filho que estão viajando em direção a uma cidade onde é produzido vidro, porque o filho acabou criando uma curiosidade sobre como é feito. E durante a viagem, o filho ele percebe detalhes de várias coisas, como árvores, locais, até a variedade de carros à sua frente. E quando um policial acaba parando eles no meio de estrada, ele também percebe bastante detalhes do distintivo do policial. E logo após quando eles chegam na cidade, ele percebe a grandiosidade dos prédios onde é produzido o vidro e os detalhes das casas, o local da cidade. Isso é muito interessante. Eu gostei bastante do conto, pois mostra o quão pequenas coisas podem nos fazer ficar maravilhados. E é bastante interessante, por isso que eu te convido a ler esse livro, que eu realmente gostei muito. Os outros contos dele também são muito bons. Oi, meu nome é Rodrigo Augusto Rosa e hoje eu vim falar sobre o terceiro conto do meu paradidático, A Estação das Pequenas Coisas. O conto começa com um menino que é anunciado pela mãe que eles vão para a praia e que ele se sente muito feliz, em êxtase, eu posso falar até. Esse conto se passa em um período de 3 dias. O começo a mãe avisa para ele que eles vão para a praia, o segundo eles se arrumam para ir, e no terceiro ele, em toda a sua vontade e felicidade, no mar e se sente muito feliz. É um conto que fala sobre a ligação desse menino com o mar, com essa vastidão que ele gosta de sentir. Não é uma coisa grande, não é uma coisa enorme, não é uma ação como se fosse
viajar pelo mundo, mas é uma ação pequena, mas que ele se sente muito feliz por fazê-la. Igual o título do nosso pará didático, a estação das pequenas coisas. Pequenas coisas que trazem grande felicidade para quem faz. Fala pessoal, eu tô aqui para falar sobre o livro A Estação das Pequenas Coisas de João Anzanello Carrascosa. Eu tô aqui para falar sobre o capítulo do passeio, onde o pai em um jantar reuniu a família e falou que iriam conhecer um novo lugar. E a família ficou muito curiosa em saber onde é esse novo lugar. E ele foi falando, dando dicas de como poderia ser, através de como seria a vestimenta nesse lugar. Enfim, chegou o dia de ir para esse tão sonhado e esperado passeio. Foi quando eles foram visitar um aeroporto. Os filhos ficaram encantados com tantos aviões que antes só tinham visto de pequeno porte. E lá eles viram grandes, imensos aviões. Através de um vidro com uma visão panorâmica, viram aviões pousando e decolando. E assim ficaram encantados com tanto brilhantismo naquelas máquinas imensas e poderosas.